E aí, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre Mises. Vamos ver o que eu vou falar sobre Mises. Pois bem, é uma coisa maluca. Outro dia eu acabei de ler um artigo de uma pessoa aí que falava do trabalho infantil, da segurança, da jornada de trabalho, enfim, um monte de coisas que deixa qualquer um puto da vida, ainda mais quando você não é adepto dessa ideia. Pois bem, é o meu ponto de vista em relação a essa questão. Bom, falar sobre Mises, né, é uma coisa maluca, porque essa coisa de Mises ela não funciona, né? E vejam só vocês, né? Porque o nome Mises é um tipo de selo em economia, né? Quando você ouve, né, você pode sentar que lá vem baboseiras. Assim, na primeira fase do capitalismo, né, tudo era permitido: trabalho infantil, castigos físicos, 18 horas de trabalho por dia, quando as pessoas só lutavam, né, para viver uma vida decente. Então aí elas começaram a ser mortas, como aconteceu em Chicago, né, nos Estados Unidos. É por isso que hoje você tem o 1º de maio, né, e essas pessoas ali ficaram trancadas dentro da fábrica, né, e tacaram fogo nas mesmas. Ou seja, o Estado teve que intervir. Ou seja, aquela velha história. Sabe como é que é, né? Vão os anéis, mas ficam os dedos. Agora, se você é um milionário e quer ficar ainda mais, né, sempre haverá alguém disposto a falar o que você quer ouvir para ganhar uns trocados a mais. Aí então vai surgir a escola de bobagens austríacas, né? Ou seja, a escola que defende de forma bonita o que os ricos gostariam de ouvir. O pior é que também tem pobres, né, que gostam de ouvir e acham-se ricos, né? Ou seja, que é o direito de explorar você, pobre e trabalhador, né, e que vive do mísero salário, está aí pronto a ser explorado sem misericórdia, sem limites, ou seja, mão de obra barata, né? Observe que perverter o sentido de liberdade chamaram de liberalismo, que no fundo é a chamada liberdade defendida por esses que na verdade é o direito, né, de explorar o trabalhador sem serem perturbados pelo Estado. É isso que eles defendem, ou seja, nós não queremos que o Estado interfira nos nossos meios de explorar o trabalhador. É isso que pensa, né, esse povo do Mises. Então eles defendem a parte do Estado que interessa, né, que interessa a eles, como, por exemplo, privatização das grandes empresas estratégicas pertencentes ao Estado. Eles acham que o Estado não tem que ter empresas, que o Estado não sabe gerenciar uma empresa. Eles defendem também o monopólio, né, da força pelo Estado para controlar os trabalhadores, né, que são explorados diariamente. E você sabe que a justiça no Brasil é um ótimo exemplo disso, né? Pois ela é cega, surda e muda, né? Pois o indivíduo que rouba, né, 1 quilo de açúcar é preso, enquanto um que rouba aí milhões de dinheiro público, este sai pela porta da frente, dá entrevistas, né? E por outro lado, os liberais atacam a parte mais que interessa aos trabalhadores, né? Que são justamente os programas sociais. E esses programas sociais não interessam, né, ao grupo, né, que pensam como Mises, ou seja, aí eles estão mais interessados a, que os liberais estão mais interessados em destruir, né, os direitos do trabalhador. E aí eu estou falando aí, incluindo os trabalhadores, né, que pobres e ignorantes que acham Mises o máximo, né? Os liberais querem destruir os seus direitos, retirar os seus direitos cada vez mais. Então, assim, as coisas mais absurdas que a gente encontra, né, que são defendidas por essa gente que se dizem liberais e querem o fim do salário mínimo, né? O fim do salário mínimo. O acordado, né, vale sobre as leis, né? Só esquece que o trabalhador precisa comer todo dia, precisa sobreviver, precisa vestir, né? Ou seja, e se o trabalhador ficar doente, onde ele vai comprar remédio para ficar pronto, saudável para produzir para os liberaizinhos? Ou seja, a ideia de Mises, ela é exploratória. Isso mesmo, exploratória, né? E deve ser sim combatida.
Mas eu sei, você sabe, que temos aí dezenas de trabalhadores pobres que se acham ricos e que defendem a ideia do Mises. Eles acham que são proprietários dos meios de produção, quando na verdade são empregados. Então, vejam esta chamada dicotomia, né, e que pregam que o Estado nada produz. Né? Aqueles defensores da ideia do Mises acham que o Estado não produz nada. Pois bem, você logicamente acharia que defenderiam, né, que o Estado produzisse algo para diminuir a necessidade, né, e apropriar ou seja, da parte da renda do cidadão, mas defende exatamente, né, o contrário. Isso porque o Estado costuma atuar, né, nos lucrativos monopólios naturais, onde os ricos, né, possuem grande interesse, né, em operá-los. Energia elétrica, petróleo, né? Imaginou? Saneamento básico, é essencial, saneamento básico, né? A água, a energia elétrica. O governo tem que atuar e as empresas querem atuar justamente aonde as pessoas precisam desses serviços, né? Então, assim, eles querem acabar com o monopólio, né? Ou seja, no próprio texto, se você for ver de Mises, eles dizem que o Estado é ineficiente em gerir empresas, porém não consegue mencionar, né, qual o mecanismo que prova isso, né? E outro ponto que chama muita atenção é a explicação, né, esdrúxula, que o mero acúmulo de capital no tempo justifica a riqueza de um país. Então, o que aconteceu com a China, por exemplo? Coreia do Sul. E até outros exemplos que esse povo gosta, né? Hong Kong, Singapura, né? E tantos outros. Acho que mais tinha que tomar mais era a vergonha na cara, né? Ou seja, a extrema-direita adora espalhar fake news, né? Eles querem o Estado longe, né, da economia. Mas quem salvou a economia com a quebra da Bolsa de Valores em 1929? Né? A Europa, né, estava falida, os americanos falidos. Veja a Grande Depressão americana. O Brasil, Getúlio Vargas teve que destruir milhares de sacas de café. Todos foram atingidos, exceto um país. Você sabe qual foi naquele período? A Rússia, sim, que havia ocorrido uma revolução industrial, a revolução na Rússia, né, em 1917, foi a única que não sofreu, ou seja, o único país que não sofreu com a crise. O restante, sim. E aí eu te pergunto, quem é que foi que salvou a economia? Foram os bancos falidos? As empresas falidas? A bolsa de valores quebradas? Não, foi o Estado, com o New Deal, ou seja, com o novo programa do governo americano que fez frente. Foi o Estado que salvou a economia. Né? Quer dizer que o Estado não serve para nada. Para os liberais, o Estado só serve quando eles estão quebrados, quando os bancos estão indo à falência, vão lá e pedem socorro ao Banco Central. Quando as empresas estão quebradas, grandes empresas, pedem falência, concordata, pede tempo para pagar a dívida e você, pobre trabalhador, não tem tempo para isso, não tem como, você não pode pedir moratória, você não pode pedir falência individual, não existe falência individual e você tem que pagar, ou senão você está fadado a ter o seu nome incluído na lista dos mal pagadores, né? Então foi o Estado que salvou sim a economia no ano de 1929 e isso continua, o Estado participando da economia, o Estado com programas sociais, que eu disse que os ricos detestam, né, mas são justamente os programas sociais que vai, né, ajudar e salvar os trabalhadores pobres que acreditam, né, que o liberalismo vai salvá-los. Salvá-los do quê, cara pálida? Essa é a pergunta. Então, o Estado, sim, é importante, tem que manter, sim. Agora, se você concordou comigo ou não, já é outra questão. É um ponto de vista seu, particular, enfim. É isso. Mises, para que tu serves? Tchau. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal. Te vejo no próximo vídeo.